Gravando, beleza? Vamos lá. Então, daquela estrutura que a gente montou na Vue, na aula de banco de dados, a gente está representando ela aqui na model. Então, usuário, model, a gente está exatamente na estrutura da tabela que tem, da tabela virtualizada que a gente tem lá no banco, na Vue que a gente tem no banco, para representar isso no nosso sistema. Sendo que o ID, nome, CPF, login, senha e tipo não, tem a senha, são dados da tabela pessoa. Tipo é um dado virtual que a gente criou lá na Vue, que especifica de qual tabela veio esse registro. Veio de cliente, veio de administrador, veio de fornecedor. E o ID é o ID da tabela filha. Então, com isso aqui, a gente vai gerenciar a segurança. O resto é normal. Construtores, getSetter, normal, não muda nada. Feito isso aqui, a gente vai ter que produzir uma DAO para esse usuário também. Apesar de ser uma Vue, eu não poder fazer a operação de manutenção nessa Vue, eu vou ter que criar uma DAO para ela. Por quê? Porque eu tenho que consultar dados lá dentro. Eu tenho que buscar dados. Então, uma DAO normal. A única diferença da DAO é que eu não implementei a Generic DAO aqui na frente. Ó. Ela não implementa a Generic DAO. Por que eu não implemento a Generic DAO? Porque ela não vai ter os métodos que a Generic DAO precisa. Né? Ela não vai atender a Generic DAO nunca. Então, como é uma classe DAO de exceção, né? Ela é diferente das outras, então a gente opta por não implementar a Generic DAO. Então, implementando, monta o construtor normal, e ela vai ter dois métodos. O listar e o logar, tá? O listar vai receber o login do usuário e vai listar quais os tipos de perfil que ele vai ter lá. Por exemplo, o usuário Jefferson pode assumir o perfil administrador, cliente e fornecedor, os 3 perfis. Então, na hora que eu passar o usuário Jefferson aqui, ele vai trazer para mim na minha combo, na tela de login, exatamente os 3 perfis, tá? Então, vai mostrar para mim que eu posso logar como administrador, eu posso logar como fornecedor e eu posso logar como cliente. O usuário João. O João só tem perfil de cliente, então ele só vai aparecer para ele na combo cliente e esse vai poder logar como cliente. O administrador pode jogar com qualquer perfil também. Então, ele vai trazer os perfis que estão disponíveis para mim na tabela na Vue do banco de dados, para eu alimentar a combo que aparece na tela de login. Que a gente vai ver daqui a pouquinho ela aqui. E o logar? O logar vai fazer a função de buscar o usuário para verificar se ele já existe realmente, no banco, para me permitir que o usuário logue no sistema. Para mim fazer essa busca, então, o que eu tenho que passar? Eu vou passar o login para ele, a senha e o tipo. Então, ele vai buscar na Vue o quê? Um usuário que esteja naquela Vue, que possua login igual a esse aqui, senha igual a esse aqui e tipo igual a esse aqui. Tem que ter as 3 informações iguais, né? Para que eu possa dizer que aquele usuário está autorizado a acessar o meu sistema. Tá? Então, é uma busca que vai trazer um registro apenas da tabela Vue, e vai permitir o usuário a acessar o sistema. Então, esse retorna 1, esse retorna uma lista de tipos de acesso que ele pode ter a partir do login dele. Então, somente no usuário DAO, o que ele faz? Ele faz 2 consultas apenas, mais nada, tá? Apenas 2 consultas, não faz mais nada além disso. Então, não tem como ter métodos de alteração de informação, não existe. Que eu estou trabalhando com uma Vue. Bom, feito a model, feito a DAO, eu vou ter que passar para controller, tá? Na controller também eu vou ter que ter um controle de usuário aqui. Então, os controles mais básicos de usuário é o usuário logar e o usuário logout. Então, um loga e o outro desloga. Então, o logar. O logar recebe, então, na tela de login, recebe as 3 informações lá. Login, senha e tipo. Instancia-se, então, um usuário DAO e passa-se para o método logar que a gente acabou de ver lá o quê? O login, a senha e o tipo. Se esse método encontrar um usuário com essas informações, ele vai trazer o usuário aqui. Se o usuário vem para cá e ele for diferente de nulo, tá? Sendo diferente de nulo, o que eu vou fazer? Então, se for diferente de nulo, eu vou ter que criar a minha sessão. A sessão no sistema Java, ela vai me permitir controlar se o usuário está logado ou não está logado no meu sistema. Então, uma sessão, na verdade, o que ele é? É um espaço de memória
que foi criado lá no contexto do servidor Java. Ah, se tem um servidor Tomcat, um Payara, um Glassfish, não sei qual que está lá rodando, eu mando criar uma sessão, ele vai reservar uma área nesse servidor para armazenar atributos de informação que eu queira colocar lá, tá? Para que tem que ser no servidor? Para ficar acessível para o usuário, não importa de onde ele acessa, tá bom? Então, deve ficar acessível. E por segurança, não vai ficar na máquina do usuário. Poderia fazer segurança também por cookie, mas cookie, como fica na máquina do usuário, se for um usuário mais experiente, ele pode conseguir alterar esse cookie, ele achar na máquina e alterar. Então, fica no servidor, ele não tem acesso, a segurança é maior. Então, esse comandinho aqui, ó. Então, lá no Java, a gente tem a classe HTTP Session. Essa classe me permite gerenciar sessões. Então, eu vou criar um HTTP Session sessão. Esse objeto de sessão, que é do tipo daquela classe HTTP Session, vai receber a sessão que eu estou criando no meu servidor. Então, eu faço o quê? Eu faço uma requisição para o meu servidor, né? Para ele criar uma sessão. Get Session, ou pega uma sessão. Esse Get Session tem duas formas de ser usado. Assim, sem parâmetro nenhum, igual está aqui. Quando eu informo um Get Session sem sessão nenhuma, se ele bater no servidor e não achar sessão, o que vai acontecer? Ele vai fazer o quê? Se ele bater no servidor e não achar sessão, ele vai criar uma sessão nova, tá? Então, nesse caso aqui, como eu estou logando, eu quero que isso aconteça. Se ele for no servidor, procurar uma sessão, não achar, então ele vai ter que criar. Então, ele cria uma sessão nova e me retorna essa sessão vazia, tá? Na tela de logar. No método logar, eu quero isso. Joia. Criou a sessão, eu vou criar variáveis dessa sessão, atributos, variáveis dentro da sessão. Vou criar o atributo de usuário, nome usuário e tipo usuário. E vou carregar do banco de onde que veio lá, o meu objeto. Carrego o ID para cá, carrego o nome para cá e carrego o tipo para cá. A partir desse momento, eu tenho essas três informações lá no contexto do meu servidor dentro da minha sessão, que eu acabei de criar. E como esse método aqui, né, que a gente está criando, que é esse servlet usuário logar aqui que eu estou criando, ele vai ser um servlet acessado por uma requisição Ajax, lá na minha tela de login futuramente. O que eu estou fazendo? Eu só vou retornar para a tela de login o status, ó. Usuário logado, ok. Porque a informação que eu preciso já vai estar na seção, guardadinha lá. Então, eu retorno para a tela de login apenas o quê? Ó. Opa. Eu retorno para o login que o meu usuário logou, que ele está ok, que ele está logado. Se por acaso o usuário que vir nulo, ele vai cair para cá, né? E vai retornar um status de acesso vazio. Então, ele pode retornar ok ou vazio. Se retornar vazio, ele não cria sessão, não carrega nada para a sessão. Fica vazia a sessão ainda. Aí eu preparo a resposta, né? Preparo a resposta e envio a resposta aqui para a minha página de login de novo. Só isso que ele faz. O logout. O logout tem a função contrária ao meu login, tá bom? Então, o logout, ele vai ter que invalidar a minha sessão, tá? Então, quando eu chamar, ela clicar na tela dele assim, por exemplo, sair, né? Sair do sistema, clicou lá. Esse evento lá na minha tela vai chamar esse método aqui, usuário logout. Então, o usuário logout, ele vai pegar a sessão novamente, só que agora eu estou passando como parâmetro para o getSession falso, né? False. Passando esse parâmetro aqui, o que vai acontecer? O meu getSession, ele vai lá no servidor procurar uma sessão para ele carregar, tá? Só que, se ele não encontrar a sessão, ele não cria. Ele não vai criar nada. Ele só quer pegar o que existe, tá? Eu vou obrigar ele a pegar apenas a sessão que exista. Então, ele vai no meu servidor, pega a sessão que existe, que o sistema está logado, estou usando o logout, ele está logado. Então, ele pegou a sessão que já está lá, carregou para cá. E eu mando fazer o que com a sessão? Eu mando invalidar a sessão. Então, quando eu dou invalidate na sessão, ele vai lá e apaga a sessão do servidor. Tá? Ele apaga a sessão e a partir daí não tem mais sessão criada. Aqui eu fiz até um teste aqui, ó.
de sessão inválida aqui. Peguei de novo, ver se ela estava nula mesmo, tá? Ver se invalidou ou não invalidou. Vocês vão ver por que esse depois. Eu gravei os videozinhos para vocês vão ver por que eu coloquei isso aqui depois. Deu um erro meio estranho lá na gravação do vídeo. E eu não queria parar a gravação, então eu fiz uns testes lá meio na hora do vídeo mesmo. Então, isso aqui foi só um teste que eu fiz. Não precisa disso aqui. Eu deixei porque era um teste mesmo. É bom para ver se está funcionando ou se não está funcionando. Então, como ele invalidou a sessão, né? Como eu vou ver uma sessão inválida aqui, eu vou direcionar meu fluxo do meu sistema para o index de volta. Tá? Para o index. Lembrando que o index do sistema faz o quê? O index do sistema ele não faz nada, só faz isso aqui, ó. Ah, tem sessão, o ID do usuário existe na sessão, ele é nulo. Se ele for nulo, não tem o ID do usuário na sessão, encaminho para minha tela de login. Se não, se o ID do usuário for diferente de nulo, tem um código lá, tem algum valor lá dentro, eu encaminho para minha home. Só isso que ele faz o index, tá? Ele chaveia lá se o usuário está acessando o sistema, ele vai ir para a tela de login ou se ele vai ir para a tela home, que é a principal do seu sistema. Qual tela que ele vai? Só isso que ele faz. Então, como eu desloguei, né, e encaminhei para o index, eu caio no index, ele vai encaminhar você para a tela de login de volta, para que você possa logar novamente. Bom, então, logar e logout explicado. Vamos passar bem rapidão agora para o usuário buscar por login. O usuário buscar por login, o que ele vai fazer? Ele vai chamar exatamente aquele método do meu usuário DAO, que é o listar aqui, ó, que é esse listar aqui, tá? Então, o que vai acontecer na minha tela de login? Então, eu vou ter minha tela de login lá com 3 campos na tela. O login do usuário, a senha dele e o tipo de acesso, tá? Então, quando o usuário for lá no login dele, digitar o nome dele assim, ó, João, digitou João no login dele e der tab por sair daquele campinho de login para ir para o campo da senha, no evento de sair do campinho do login para ir para o campo da senha, nesse momento aí, né, que a gente chama de perda de foco, quando o campo login perdeu o foco, né, que é o evento onBlur do meu input, da nova HTML. Quando ocorreu o onBlur do meu input, o que vai acontecer? Esse evento de onBlur, de sair e perder o foco, ele vai chamar um script, um JavaScript na minha tela, que vai acionar esse servlet aqui, ó, usuário buscar por login, tá? E naquele script vai ter um Ajax rodando, naquele Ajax que está rodando lá, ele vai passar, chamando esse servlet, passando para mim qual login que o usuário digitou, que é o João. Aí que eu vou fazer então? Eu vou pegar, vou instanciar um objeto da camada DAO, de usuário, e vou chamar o meu listar passando qual login que o meu usuário digitou na tela. Tá? Aí o meu listar faz o quê? Vai lá no banco, na view de usuário, e procura por aquele login quais perfis aquele usuário tem. Ah, o João pode ser cliente e fornecedor, ou cliente e administrador. Beleza. Ele vai trazer os perfis de uma lista para mim. Então, eu vou ter uma lista de perfil de usuário carregado aqui. Tá? Como é Ajax, que a gente está rodando do Ajax, a gente não pode remontar a tela, né? Tem que ser dinâmico. Vou montar um JSON aqui, ó. Monto um JSON, converto essa lista para JSON e vou ter um JSON aqui com todos os perfis de usuário que veio do banco para mim, para poder enviar de volta para o login. Prepara a resposta e envio a resposta para a tela de login de volta. Quando essa informação voltar para a tela de login, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um laço aonde ela vai percorrer essa lista e carregar todas as informações que vieram para a combo que vai ter na tela de tipo. Qual que é o tipo do usuário? Vai ter lá, então, administrador e cliente. O usuário vai poder escolher entre os dois para ele poder logar na tela no sistema. Essa é a função do usuário buscar por login. Bom, deixa eu mostrar outra coisa para vocês aqui. Cadê? Deixa eu parar aqui. Parar não, vou trocar. Vou parar aqui e vou trocar a tela. Peraí. Ó, eu expliquei bem rapidamente ali o conceito
do back-end, da parte do back-end, tá? Da parte do back-end do nosso sistema de login, tá bom? Então, o sistema de login nosso vai ter duas etapas. A primeira etapa que a gente vai fazer é fazer o usuário logar, tá bom? E eu expliquei até agora o back-end dessa etapa de logar, tá? Então, depois tem uma segunda etapa depois que é o front-end, é fazer as telinhas lá, tá bom? Então, a gente fez o back-end, vai ter que fazer o front-end. Feito isso, o usuário logou, eu tenho sessão, eu estou conseguindo verificar a sessão, verificar se o usuário pode entrar ou se não pode entrar. Feita essa primeira etapa completa, a gente vai para uma segunda etapa, que é o controle de usuário em si, tá? Aí a segunda etapa que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar se o usuário pode acessar aquela tela ou não pode acessar a tela. Se ele tem permissão de acesso ou se ele não tem permissão de acesso. Como é um sistema de login bem simples que a gente está montando aqui, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar esses acessos padronizados pelo perfil do usuário. Por exemplo, o usuário administrador, que é do perfil administrador, pode acessar o sistema inteiro, por exemplo. Né? Estou fazendo assim nesse exemplo aí para vocês. O usuário cliente, que é do perfil cliente, ele só pode acessar a tela de cliente. O usuário de perfil fornecedor, ele só vai poder acessar a tela de fornecedor. Então, eu estou trabalhando o quê? Que cada perfil vai ter uma forma de acessar o sistema. E isso implica no quê, moçada? Implica em como montar o menu, por exemplo, né? O menu vai ser diferente para cada tipo de perfil. E além do menu, eu tenho que verificar também se o usuário vai tentar acessar por fora algum recurso que não é autorizado para ele, que ele pode conseguir. Só mudar o menu não é garantia que eu estou impedindo o cara de acessar, por exemplo, um fornecedor acessar o cadastro de cliente, por exemplo, tá? Eu tenho que saber que ele não pode acessar lá e eu tenho que verificar se ele está tentando acessar. Joia? Então, para isso, a gente vai ter uma segunda etapa na parte de segurança, que é o controle de usuário efetivo. Tá? Então, primeira etapa, login. Segunda etapa, controle de usuário. Da etapa login, eu acabei de mostrar para vocês o back-end, até o index, só. Tá? Não vamos passar hoje. Segunda-feira eu vou passar a parte do front-end do login. Bom, para ajudar vocês, o que eu fiz? Ó, a explicação aqui online é muito rápida e não fica legal eu ficar escrevendo código Java online com vocês aqui, não fica bom. Então, eu preferi explicar rapidamente aqui o conceito para vocês, para vocês entenderem o conceito. E fiz o seguinte, ó. Se eu vim aqui, vocês viram em equipes, tá? No Teams de vocês, vai estar aqui, ó. Na aula de hoje, primeiro vem arquivos, ó. Em arquivos, eu postei o projetinho tá aqui dentro, ó. Tá? Exatamente desenvolvido dessas partes que eu mostrei para vocês aqui. Que eu fiz aqui, ó. Um projeto exemplo da parte que eu acabei de explicar para vocês lá da model, da DAO e das controllers. Tá aqui, ó. Tá? É só fazer o download. Tem um exemplo aqui do que eu expliquei. Além disso, o que eu fiz, ó? Além disso, eu aqui ontem, era quase 11 horas da noite, eu deixei um vídeo para vocês aqui no YouTube que eu gravei fazendo passo a passo isso daí. Tá? Se vocês abrirem aqui, ó. Deixa eu olhar para a tela isso aí bem. Tá vendo? Então eu fiz um tutorial aqui para vocês, ó, mostrando exatamente o que, mostrando como fazer, tá? Então vocês vão ter um tutorial online lá para vocês poderem assistir, tem 50 minutos esse videozinho aqui, mostrando passo a passo como implementar cada classe certinho, beleza? Então tem o tutorial em vídeo, que eu deixei lá disponível, tá nesse link aqui, e o arquivo pronto, resultado disso daí, tá? Então vocês conseguem trabalhar isso daí. O que eu quero de vocês, moçada? Vocês precisam pegar esse exemplo aí. Não sei se vocês vão fazer o exemplo, se vocês vão querer fazer, não sei o que vocês vão fazer, mas eu sei que vocês precisam implementar isso no sistema de vocês, tá? Então, no sistema de vocês, vocês têm que implementar essa parte de segurança. Então, comece a implementar no trabalho de vocês as classes básicas lá embaixo. Monta a view no banco, implementa a model de usuário, implementa a DAO de usuário, implementa lá as controllers de usuário e deixa pronto, tá? Aí, segunda-feira, eu vou liberar a segunda parte desse tutorial. E aí, vocês vão fazer o quê? Você vai implementar a parte do front-end do login e fazer funcionar, tá?
Então, assim, vamos fazendo por etapa. Acho que em 4 aulas eu vou liberar todo o processo de login para vocês. Então, na aula de hoje, o back-end do login. Na aula de segunda, o front-end do login. Na aula de sexta, eu vou liberar o back-end da parte de controle de usuário. E na outra segunda, o front-end da parte de controle de usuário. Às vezes nem vou precisar, tá? Acho que mais uma aula sexta-feira só eu mato essa parte de login com vocês. Que eu acho que a parte mais complicada de passar esse semestre é essa parte de login que tem que fazer, tá? Que envolve uns conceitos um pouco mais avançados aí. Do resto é bem tranquilo. Aí é trabalhar no sistema depois. Pessoal, vou parar a gravação então, para a gente conversar.